Olá, paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Everton Brito. Estamos aqui mais um dia, naquele Escolhas que Definem Propósitos. Eu queria fazer uma oração com você neste momento, para que nós possamos meditar um pouco mais sobre a palavra de Deus e iremos falar sobre dons espirituais e dons ministeriais. Tem dúvida? Então fique aí até o finalzinho desse vídeo, que nós iremos mergulhar um pouquinho mais nessas águas do Espírito Santo. Feche teus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças damos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, queremos agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade, a qual o Senhor nos concede, de meditar, Senhor, em mais uma porção da tua palavra. Deus, eu peço que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, porque sem a revelação do teu Espírito Santo nós não somos nada. Sem a tua palavra nós não temos direção. Por isso eu peço, meu Deus, fica conosco até o final desse vídeo, ministrando ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar conosco. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá falar um pouquinho sobre dons ministeriais e dons espirituais. É isso mesmo, você pensou que era tudo a mesma coisa, né? Mas não. Dons espirituais estão registrados na carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 12, nós temos ali a relação dos dons espirituais. E os dons ministeriais? A carta que Paulo escreve aos Efésios, Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 16, Paulo vai estar falando dos dons ministeriais. E sobre os dons espirituais, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 12, Paulo vai estar falando acerca dos dons espirituais. Está com a sua Bíblia aí? Pega ela, vamos fazer uma leitura somente do versículo 1, para a gente introduzir esse assunto. 1 aos Coríntios, capítulo 12, tá? A epígrafe do texto aqui na minha Bíblia está assim, ó, sobre os dons espirituais. O verso 1 está escrito: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Em algumas outras versões, que não sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. E quando nós vamos um pouquinho mais para o lado do grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, você sabe, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar aqui. Nós temos a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento escrito em hebraico, escrito em algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento escrito em grego. A Bíblia levou aproximadamente 1500 anos aí para ser concluída da forma que nós conhecemos, tá bom? Então você tem aí 400 anos que Deus ficou em silêncio, né, da antiga aliança para a nova aliança, e mais um período aí aproximadamente de 100 anos, né, que foi o período que levou para ser concluído o Novo Testamento da forma que nós temos, né, todos os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, né, carta de João, e encerrando ali no livro de Apocalipse. Então, desde quando Deus começa a dar essa revelação para Moisés e Moisés começa a escrever, nós temos aí um período de 1500 anos aproximadamente em que a Bíblia, né, levou para ser escrita. De 1500 a 1600 anos, alguns estudiosos eles divergem aí nesse conceito aí. Então, 1600 anos, né, 1500 a 1600 anos, para a Bíblia ser concluída da forma que nós temos. Então, o Novo Testamento é escrito em grego, e aqui nós temos o Novo Testamento. Então, quando fala de ignorância, no grego, essa palavra remete a trevas, a escuridão. Assim como conhecimento, no grego, a palavra remete à luz, a entendimento. Então, quanto menos entendimento você tem, mais no escuro você está. Quanto mais entendimento você tem acerca de um assunto, com mais luz você vai estar, né, acerca daquele determinado assunto. Então, por que é importante nós falarmos um pouco sobre os dons espirituais e os dons ministeriais? É bem verdade que as redes sociais, ela tem sido um canal de bênção mesmo aí para
o reino de Deus, para a propagação do reino de Deus, né? E é uma ferramenta muito útil, alcança muitas pessoas que de outra forma talvez nós não alcançaríamos de forma nenhuma. Mas nós temos aí à nossa disposição, eu creio que Deus preparou para a igreja do século XXI, né, essa ferramenta para que possa trabalhar, se, claro, tiver de uma forma sincera, voltadas aí para a edificação do reino de Deus. Então, quando nós entramos nas redes sociais, nós temos visto aí algumas coisas que traz para a gente uma grande preocupação. Pessoas usando dons espirituais de forma irresponsável. E logo, por causa disso, traz aí, né, uma série de escândalos. Então nós precisamos entender o que são dons espirituais, para que serve, o que são dons ministeriais, para que serve. E eu vou fazer um vídeo curto aqui, mas eu pretendo dar pelo menos o ponto de partida aí, para que os irmãos possam depois estudar mais a fundo acerca disso, tá bom? Então, dons espirituais. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto é uma igreja muito espiritual. Ela fluía nos 9 dons espirituais, coisa linda. Só que, porém, era uma igreja que Paulo vai chamar ela de carnal. Por quê? Porque usava dos dons espirituais sem responsabilidade, como nós vemos hoje acontecer de forma muito notória, ganhou muita evidência por causa justamente das redes sociais. Mas, porém, nós precisamos entender que os dons espirituais, ele tem um propósito. Deus deixou os dons espirituais para a edificação da igreja. A igreja será edificada através dos dons espirituais. Os dons espirituais têm esse propósito, edificar o corpo de Cristo, né? Então, os dons espirituais têm o propósito de edificar o corpo de Cristo. Assim como o dom ministerial, ele tem por propósito conduzir, né, as pessoas que passam a fazer parte do corpo de Cristo, que são os membros do corpo de Cristo. Então, quando nós olhamos para a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, nós vemos os dons espirituais, né? Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ver dom ministerial, né? Dom pessoas, Deus usando pessoas como dom para conduzir outras pessoas. Amém? Até aí tudo bem? Você está conseguindo entender? O Espírito Santo está conseguindo trazer um pouco mais de luz aí no seu entendimento? Então vamos lá, aprofundar um pouquinho mais? Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12. Paulo está falando acerca dos dons espirituais. Capítulo 13, Paulo está falando do fruto do Espírito, o amor. Capítulo 14, Paulo está falando da ordem no culto, entendeu? Capítulo 12, dons espirituais. Capítulo 13, fruto do Espírito. Capítulo 14, ordem no culto. Não pode fazer de qualquer maneira, da forma que vem à cabeça. Pega a sua Bíblia, se você tiver acesso a ela aí. 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 11. 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 11, está escrito assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos entender o que Paulo está dizendo? Como que um menino se comporta? Você já percebeu uma criança? A criança, ela, ao mesmo tempo que ela está sorrindo, ela já começa a chorar. Ao mesmo tempo que ela quer uma coisa, ela não quer mais, ela quer outra. Uma criança, ela não tem o sentimento dela, ele oscila muito. Então, tem hora que é para comer comida, ele não quer comida, ele quer doce. Então, tem hora que é para fazer coisa séria, não quer coisa séria, quer brincar. Você já viu uma criança num velório? Você consegue entender isso daqui? Uma criança no velório, ela não compreende o ambiente em que ela está. Pode prestar atenção. Enquanto no velório os adultos estão todos chorando, se compadecendo um do outro, né? Pelo aquele ambiente em que eles estão, que alguém ali perdeu alguém muito importante, muito querido na família. E as crianças estão correndo, brincando para lá e para cá. Elas não compreendem o ambiente que está. Paulo está dizendo, quando eu era menino, fazia coisas de menino. Então, o problema não é você fazer coisas de menino, o problema é você querer fazer coisas de menino quando você é homem, quando você é adulto.
Não é mais bonito um adulto. Já pensou um adulto fazendo birra? Um adulto se jogando no chão porque quer alguma coisa? É feio. Você vê numa criança, a criança fazendo aquilo lá, ainda que errado, mas soa como se fosse algo bonito. Mas e quando isso é um adulto fazendo? É uma aberração. Então Paulo está dizendo, quando eu era menino, fazia coisas de menino, agora que sou homem, faço coisas de homem. A criança é assim. Às vezes ela briga por um carrinho com a outra criança. Passa alguns minutos, ela está com a outra criança brincando na areia e os dois estão sem o carrinho. Não parece um pouco com o que acontece dentro das igrejas? Pessoas que brigam por posição, pessoas que brigam por cadeira, pessoas que brigam por tantas coisas. Por quê? Porque são meninos. Estão agindo como meninos, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Amém? Em nome de Jesus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Às vezes, dentro da igreja, nós deveríamos nos comportar como homens, como adultos, mas às vezes nós estamos ainda gatinhando, nos comportando como criança. Se não tem oportunidade, fica chateado. Se ninguém deu a paz do Senhor, fica chateado. Se você não foi convidado para pregar, fica chateado. Foi convidado para louvar, fica chateado. Coisas de menino. Só que Paulo diz, quando eu era menino, fazia coisas de menino. Agora que sou homem, faço coisas de homem. Então nós precisamos viver um pouquinho de Eclesiastes 3 aí, né? Há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de ser menino, age como menino. Mas se é tempo de ser adulto, haja como um adulto. Tá bom? Então nós temos aí os dons espirituais, nós temos os dons ministeriais que está em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso de número 16, que é justamente para edificação da igreja, e os dons espirituais também para edificação da igreja. Só que os dons espirituais, eles servem de manifestação de poder, para que o ímpio, né, ouça a palavra, crê e passe então a caminhar com Cristo, e também Deus possa edificar todos os membros daquele corpo através dos dons que são diversos. E o dom ministerial é alguém que está ali exercendo o serviço, né, conduzindo o povo. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, nós vamos ver Paulo falando de dons espirituais, fruto do Espírito, e falando de ordem no culto. Não é que os dons espirituais sejam maior do que o fruto do Espírito, por isso que primeiro vem dons espirituais. Não, Paulo está colocando uma ordem, né? Por quê? Porque os dons espirituais e o fruto do Espírito, ele tem que andar em comunhão. Não tem como andar dividido. A pessoa não pode se preocupar só em ter dom e não se preocupar com fruto. Ou a pessoa não pode só se preocupar em ter o fruto e não querer buscar também o dom. Quando nós vemos os dons espirituais eles são diversos, né? Paulo fala de falar em línguas, de profetizar, né? O dom da ciência, da palavra. Só que assim, o dom de falar em línguas edifica quem está falando, mas o dom da interpretação edifica quem está ouvindo. O dom da profecia edifica quem está ouvindo, porque a profecia está sendo feita. E a palavra do Senhor diz que sem profecia o povo se corrompe. Quando nós lemos Provérbios, se não me falha a memória, capítulo 16, verso de número 30, vai dizer que o homem que não domina o seu espírito é como uma cidade sem muro, né? E naquele contexto ali, irmãos, a cidade que era murada era uma cidade protegida. A cidade que não tinha muro é uma cidade que está desprotegida, pode ser vítima de ataque de todas as direções, de qualquer tipo de circunstância, de qualquer tipo de inimigo. Então, o homem que não tem controle no seu espírito é como uma cidade sem muro. É por isso que a palavra de Deus diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Por quê? Porque os dons espirituais, eles dão um certo apoderamento, né? Ele vai te empoderar, ele te dá um empoderamento, ele vai te empoderar. Só que às vezes nós precisamos entender que a partir do momento que há uma ordem, a partir do momento que há uma maturidade, porque quando vem os dons, vocês precisam se preocupar com o fruto, porque o fruto vai trazer maturidade, porque sem maturidade, irmãos, o negócio acontece que nem a gente está vendo aí. Pessoas dando bom dia a cavalo, pessoas falando coisas que não são da parte de Deus. Eu aprendi uma coisa, tem uma diferença em espírito de adivinhação e dom de revelação, né? Porque o que acontece? Tem muita gente com espírito de adivinhação, enganando as pessoas dentro da igreja.
Por isso que um dos dons que nós precisamos almejar é o dom de discernimento de espírito. Busque pelo dom de discernimento de espírito para saber com que espírito alguém está falando com você. Se é através do Espírito Santo de Deus ou se é através de um espírito de engano, tá? Então assim, o espírito de adivinhação, quando o espírito de adivinhação está em exercício, está trabalhando, aquilo que ele fala nem sempre acontece. Só que a diferença é, o espírito de adivinhação vai trazer para você uma preocupação, você não vai sentir paz. É por isso que Paulo, em Atos capítulo 16, aquela mulher com o espírito de adivinhação, vai correndo atrás dele, e o que ela vai falando é verdade. Eis aí, homens que pregam acerca da verdade, do reino e tal, do caminho da verdade. Mas aquilo incomoda Paulo. E aí Paulo tem o discernimento. Porque se fosse Deus usando aquela mulher, ia trazer paz. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, o nosso Deus é um Deus de paz. Mas não trouxe paz para Paulo. Paulo discerniu e falou espírito de adivinhação. Repreendeu e expulsou aquele espírito de adivinhação. Então cuidado, tem muita gente aí sendo usado com espírito de adivinhação. Nós precisamos ter o discernimento. E se Deus te mostrar, você tem toda a autoridade para repreender esse espírito de adivinhação, tá? Então, os dons é bom, mas sem fruto ele é perigoso. Quando nós olhamos para o candelabro, né, dentro do tabernáculo, né, a menorá, nós vemos ali, ela tem 7 hastes, 3 para o lado direito, 3 para o lado esquerdo e uma central. E cada uma daquelas hastes, as 3 do lado direito e as 3 do lado esquerdo, elas têm 3 flores de amêndoa, representando ali o fruto, né? Então, você vai ver que ali fala dos dons e do fruto do Espírito. Por quê? Porque são 3 de cada lado, cada haste tem 3. 3, 6, 9, 3, 6, 9. Então fica equilibrado. Uma pessoa que se preocupa só em dom, ela está desequilibrada. Ela está pendendo somente para um lado, flui só no dom. Ou uma que só no fruto, ela flui só para um lado, ela pende para um lado, ela está defeituosa, ela está deficiente, ela precisa ter equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio. Então, são 9 dons, 9 dons e 9... O fruto é um só, mas tem 9 qualidades que preenche e trabalha em harmonia com os 9 dons. Então, nós precisamos buscar aí esse equilíbrio em nome de Jesus, tá? Quando nós vemos, por exemplo, o fruto do Espírito é o amor. Então, quando nós vemos o amor benigno, é o amor que você tem para com o inimigo. O amor, eu não lembro se está dessa forma, né, em Gálatas, tem benignidade, mansidão, domínio próprio. Quando fala mansidão, né, mansidão está falando do amor em exercício. Temperância, o amor equilibrado, entendeu? Você consegue pegar aí? Benignidade, amor para o inimigo. Bondade, o amor para o amigo, entendeu? Acho que você conseguiu pegar. Pegou? Tá? Então é assim que trabalha. O amor é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, só que ele tem 9 qualidades. E essas qualidades trabalham em harmonia com os dons espirituais. E dessa forma a igreja do Senhor ela é edificada. Só que tem um problema. Se os dons espirituais, se ele não exercer a função a qual ele foi determinado, que é para a edificação da igreja, você corre um grande risco de sofrer uma condenação eterna. Por quê? Lembra quando Jesus ele disse, naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome, falamos em novas línguas, expulsamos demônios, tal. E Jesus vai dizer assim, apartai de mim que eu não conheço. Mas não tinha exercício de dom? Tinha. Só que, enquanto eles estavam exercitando o dom, eles estavam exercitando de forma errada, porque os dons foram colocados para edificação da igreja e não para edificação da pessoa, não para status da pessoa. Quando eu uso do dom para benefício próprio, quando eu uso do dom para lucrar, quando eu uso do dom para me autopromover, aí não, irmãos, aí nós estamos fora da direção de Deus, nós não estamos mais no centro da vontade e aquilo que era para ser bênção torna-se em maldição. Então nós precisamos entender, os dons foram dados para a edificação da igreja, para que a igreja cresça, saudável. Então enquanto nós exercitamos o dom,
Jesus é glorificado, né? A igreja cresce e assim nós estamos no centro da vontade de Deus. Agora, se eu usar o dom para benefício próprio, aí eu corro um grande risco. Então tome muito cuidado, porque tem muita gente, né, se autopromovendo por causa do dom. E o dom mostra que você está sendo usado, mas não mostra que você está salvo. Porque ser usado é uma coisa, estar salvo é outra, né? Usado até a jumenta de Balaão foi usada. Agora a questão de ser salvo é totalmente diferente. Então, mas por que Deus às vezes usa alguém que está dando mau testemunho, a vida não está no padrão de Deus? Às vezes Deus está usando aquela pessoa por amor daqueles que estão ouvindo. Você pode ver, às vezes a pessoa tem um dom de pregar, assim, a pessoa prega e Deus dá revelação e a pessoa revela algo do profundo e oculto e aquela pessoa se converte. Então, por amor daquela pessoa, Deus usou aquele vaso, mas não quer dizer que porque Deus te usou, Deus está aprovando o que você faz. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Por isso que a Bíblia diz, se não me falha a memória, em 1 Coríntios 13, vai falar que o amor ele tem que ser imparcial. Por quê? Porque quando você tem o fruto do Espírito, o amor, ele vai te trazer um equilíbrio, então você vai saber, né? Lembra que nós falamos do domínio próprio? Né? O Espírito do profeta é sujeito ao profeta, porque eu preciso saber o que Deus está me dando, a hora de falar, como que eu devo falar, para quem eu devo falar. Às vezes Deus dá algo para a pessoa falar com a liderança, e porque a liderança, a pessoa toma maior cuidado para falar, porque não quer trazer escândalo, mas quando Deus dá algo para uma pessoa simples dentro da igreja, a pessoa quer expor no microfone e tal, e traz um constrangimento, ainda que seja algo que Deus deu, mas ali não está havendo uma sujeição, né? Quando a Bíblia fala o Espírito do profeta sujeito ao profeta, o Espírito fala de sentimento, né? Então assim, o seu sentimento é sujeito a você, é você que controla ele, não ele que controla você, tá bom? Então nós vamos encerrar esse vídeo, espero que tenha servido aí de edificação para a vida dos irmãos e que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus, amém?